Estamos entrando no ar aqui. Vamos ver aqui, Chicão. Aí, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que vai ao ar diretamente da cidade de Pinhais, todas as quartas-feiras. Hoje é terça-feira, né? Então, nós estamos fazendo também hoje essa parceria aqui com o amigo e professor Marcelo, né? Então, nós vamos procurar ver se fazemos esse programa praticamente sim, se a gente faz uma live por dia, né? O Marcelo nas terças e quintas ou nas quintas, né? Hoje, excepcionalmente, aqui na terça-feira, né? E vai da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo, né? E hoje nós vamos falar aí sobre sobre a indústria da morte no governo Bolsonaro, e essa que está dando grana bastante para Tauro, segundo uma coluna do jornalista Reinaldo Azevedo. Vamos falar também sobre a demissão do ministro que nem entrou, a demissão de quem não foi admitido. E também que Bolsonaro parece que não quer dar para o Centrão mais o MEC. E vamos falar daí, fechar com o lockdown no Paraná, né? O lockdown no Paraná, aí vamos ver o que é. Vamos ver quem que já está por aqui. Vamos ver os comentários aqui, quem está por aqui. O Ayrton Silva. Boa noite, o vereador Ayrton Silva, que nós entrevistamos aí essa semana que passou, junto com o vereador Vinho, o vereador Zé Francisco, né? E também está aqui o Marcos Lazarevics. Daí, Marcos, tudo beleza? Boa noite, meu amigo, meu nobre amigo Chicão. Tamo junto, tamo aí no pedaço. Legal, tamo aí no pedaço. Deixa eu ver aqui como é que eu tiro. Tem que tirar, senão não sai. É isso aí. Marcelino, boa noite. Tudo bem com você? Como é que está Curitiba? Muita chuva aí hoje? Boa noite, meu nobre amigo Chicão Somavila e demais companheiros que nos assistem aqui toda semana e com você praticamente todos os dias, porque todos os dias você tem programação aí com a turma, né? Isso. Cada dia uma programação com alguém diferente, com alguns diferentes, né? Verdade. Então, satisfação mais uma vez. Aqui, muita chuva, diria que não tanto, mas a ventania foi bastante destruidora por aí pela cidade. Santa Catarina, região sul, sofreu bastante com os fortes ventos e está programado para amanhã, para madrugada, já na virada de hoje para amanhã, até o meio-dia, mais uma forte ventania na região sul, mais forte que a de hoje, inclusive. Tá para atingir principalmente a região entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, estamos numa época de virada, de mudança climática bastante intensa. Vamos ver o que acontece. Estamos no começo do inverno. É isso aí. Deixa eu ver aqui mais quem aqui. O Álvaro Giovenardi, boa noite, Cão. Boa noite para você também. Tudo de bom para você. Deixa eu ver aqui. Odair Rocha. Odair, um grande abraço. Bom tê-lo aqui. Odair Rocha é pré-candidato a vereador de Pinhais pelo Podemos. É pré-candidato a vereador pelo Podemos. Boa sorte para você, passando na convenção, evidentemente, né? Pré-candidatura ainda, né? Guilherme Schelping, boa noite ao Chicão e ao Marcelo e todos e todas os espectadores do programa O Ponto da Política. Legal, muito obrigado. Tom Glatt, boa noite, Chicão, e parabéns pelo programa. O Tom Glatt, advogado, aí, amigão da gente boa pra caramba. Um grande abraço para você, muito bom tê-lo aqui, Tom Glatt. Precisamos fazer aquela live, hein? Estamos marcando aí, e não tem sobrado, você não tem tido tempo aí, né? Mas nós vamos acertar. A hora que você folgar aí, dá um toque, beleza, Glatt? Gente finíssima, o Tom Glatt. Então, nós vamos
Vamos seguindo aqui, vamos ver mais algumas pessoas que às vezes entram. Ó. A Viviane Silveira está aqui, Camila Gonda, que é pré-candidata a vereadora em Curitiba pelo PDT. Tem aqui a Viviane Silveira Vivi, né? O Daí Rocha já falei, o Guilherme Joping, o Ailton Silva, Dércio Maicote, e as pessoas estão conosco. A gente pede aí, se vocês puderem, por favor, compartilhem a nossa live, né? E compartilhem a nossa live e se inscrevam no meu canal aí, o canal YouTube, no YouTube, ó, acesse, digite o Ponto da Política, depois só se inscrever ali, é rápido e gratuito. Assim que a gente conseguir 5.000 amigos, 5.000 inscrições, nós vamos poder transmitir também pelo YouTube, pelo canal do YouTube, esse programa também. Por enquanto é pelo Facebook, e depois que a gente termina a live, encerra, eu subo ele para o YouTube. E com 1.000 inscrições, a gente vai poder transmitir direto pelo Face e pelo YouTube também, né? Aí o Tom Blatt falou aqui, é verdade, meu amigo, não esqueci, não. Vamos marcar sim, combinado. Forte abraço para você também. Grande abraço. Então, vou falar aqui com o Marcelo Marcelino. Veja só, eu estou aqui com uma matéria que nesse programa aqui eu não consigo mostrar, como tem um outro programa, esse aqui eu não consigo mostrar, uma coluna do Reinaldo Azevedo, coluna do Reinaldo Azevedo, dá para procurar aí quem achar, quem duvidar alguma coisa, enfim, dá para achar aí no Google. Só a indústria da morte prospera a valer no governo Bolsonaro. Faz sentido, diz ele. Olha aqui. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL. Hoje, dia 30/6, às 7h29, ele falou, e também na coluna Painel da Folha. Diz assim, explosão. Em meio às medidas do governo Bolsonaro de flexibilização ao acesso às armas, a Taurus já teve alta de 111% nas vendas em relação ao mesmo período de 2019. Foram 52.100 armas comercializadas no mercado brasileiro no primeiro semestre. Ele diz aqui, abertura, a empresa relatou em comunicado que a maior procura foi por calibres, abre aspas, calibres até então restritos como pistola 9mm e fuzis, que incorporam maior valor agregado, fecha aspas. E diz aqui, números, a liberação destas armas fez com que a companhia faturasse 56 milhões só no Brasil, alta de quase 50% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Ainda assim, a Taurus registrou um prejuízo de 157 milhões, né? Daí ele comentou aqui, o Reinaldo Azevedo diz, na reunião do dia 22 de abril, o presidente deixou claro que o que ele quer mesmo é guerra civil. Isso o Reinaldo Azevedo falando na coluna dele. Está no caminho certo. Ainda bem que a população não se mostra disposta a renunciar à democracia. E que fique claro, até outro dia, a turma que fala em favor da liberação de armas afirmava que se tratava de dotar o cidadão de capacidade de autodefesa. Meu Deus do céu. Com a devida vênia, diz ele, pistolas 9mm e fuzis, fora de um ambiente de conflagração armada, são armas de ataque, não de defesa, diz o Reinaldo Azevedo. Eis aí o feito mais notável do governo Bolsonaro. E ele termina dizendo, no setor da indústria, ao menos, se saiu bem. Dado a sua política de saúde, certamente não seria em favor da preservação da vida, certo? Isso diz a coluna do Reinaldo Azevedo, né? Diz aqui a coluna do Reinaldo Azevedo. O que você teria a falar sobre isso, meu amigo Marcelo, amigo e professor Marcelo? Meu nobre Chicão, você veja como são as coisas. O Reinaldo Azevedo, um articulista, um jornalista de velha monta, de velha data, foi um dos principais propagadores
da expressão petralhas há mais ou menos uns 8 anos atrás, aproximadamente. Quer dizer, ele está experimentando um pouco do veneno que ele mesmo aplicou na sociedade brasileira com o seu jornalismo feroz, inclusive, até certo ponto de vista, antidemocrático, porque fazia acusações ao sabor dos ventos, sem provas, um denuncismo barato, e agora experimentamos todos o sabor cruel do desgoverno Bolsonaro e dos seus milicianos que o apoiam por vários negócios de ocasião sempre, assim como seus militares bajuladores nos ministérios, nas suas assessorias, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. E agora, no Brasil, experimentamos uma continuação do golpe de Estado iniciado na transição 2015-2016 e não estamos sabendo como nos desvencilharmos dessa situação incômoda, no mínimo incômoda, para não dizer outra coisa, que é o governo Bolsonaro, que está completando agora 1 ano e meio de desgoverno. Quer dizer, a liberalização das armas, dos projéteis, toda uma lei que dá suporte à legalização desses dispositivos armamentícios e todas as demais normas e regras burladas de propósito para legalizar o espúrio da violência a mando do governo, ele está praticamente sem o aparato de justiça para dizer que ele não pode passar de certos limites. Porque existe, na verdade, um grande acordão com o legislativo, com o judiciário e, lógico, com o executivo, para que essas peças publicitárias e também de normatizações que, na verdade, deveriam ser consideradas inconstitucionais, elas passassem com maior tranquilidade e com menos obstáculos possíveis, inclusive pelas mãos da esquerda, que pouco combate essas práticas espúrias do desgoverno Bolsonaro. A tendência, meu amigo, nós vivermos aí um período turbulento de violência exacerbada e de ausências de critérios mínimos civilizatórios para a posse de armas e a condução de processos estendidos de violência no campo, nas cidades, na periferia, em todas as partes possíveis em que houver milícias, em que houver latifundiários, fazendeiros, grileiros e todos aqueles que estão utilizando essas armas para atacar as populações mais desprotegidas, sejam elas quilombolas, indígenas, populações ribeirinhas, as pessoas da favela desprotegidas, da periferia como um todo. Então, nós estamos numa situação bastante difícil com esse 1 ano e meio de governo Bolsonaro que completa amanhã. Viu? Então, com apenas 1 ano e meio de governo Bolsonaro, nós estamos numa situação bastante difícil. Pois é, e veja só, o que foi mais vendido foram as armas mais caras, né? Quer dizer, o pobre, o trabalhador, o assalariado não tem como comprar arma desse calibre, né? Mas deixa, eu quero fazer aqui, eu ler um texto aqui que a Viviane Silveira mandou aqui, ó. Boa noite, Chicão Somavila. Ontem, na live do dia 29/6/2020, na hora que estávamos falando sobre o Chicão Ferro, dele estar internado, foi o momento que eu recebi uma mensagem via WhatsApp de um falecimento aqui de um pai amigo nosso, o boy da Vila Amélia, o pai dele, Juvenal, e não nosso amigo que se encontra neste momento lutando pela vida por causa desse vírus. Não o Chico Ferro, o Chicão Ferro, né, aquela que dizia ali. Infelizmente, ontem à noite eu acabei escrevendo errado na live. Então, estou, neste momento, me retratando, escrito, e sabe como é. Olha, Vivi, meus parabéns, sinceramente, para você pode ter certeza. Ninguém vai pensar que foi má intenção, 2 pessoas de bom senso
não vão pensar que foi má intenção tua, bem ao contrário, você demonstra aí o carinho que você tem pelo Chicão Ferro, pela família, pelos seus amigos, pelos parentes dele, afinal, né? Então, não se preocupe com isso, você não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum erro, é um lapso, um equívoco, né? Mas que, graças a Deus, você traz a notícia para nós aí hoje que ele, né, está no hospital, está com vida, e vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus, né, que os médicos e torcer para que a medicina também, que a saúde, rezar para que a ciência dê conta disso, que a ciência traga, né, ele de volta ao convívio. Inclusive, né, se Deus quiser e permitir que ele sobreviva, e tem que sobreviver, vamos orar para isso. E eu quero fazer uma live com ele, para ele cantar e tocar uma gaita e cantar. Mas não se preocupe, Viviane, isso aí você não cometeu nenhum erro, nenhuma maldade nisso. Bem ao contrário, tá bom? Fica tranquila. Então, Marcelo Marcelino, você vê, Armaçaí, etc. e tal, nós já falamos, né? O pobre não consegue comprar, era óbvio que isso ia acontecer, né? E muitos trabalhadores, muitas pessoas sem poder aquisitivo, eu não tenho condição de comprar uma arma, de um fuzil, eu não tenho. Tem um baita, eu não tenho condição de comprar, nem que tivesse eu compraria, entende? Mas muitas pessoas também que não têm condições de apoiar, vamos nos defender. Seria o quê? O governo liberar para você comprar arma, e ele quer fazer o quê com isso? Jogar a segurança pública, é um dever do Estado, né? Ele quer jogar para que o cidadão se vire sozinho e faça a sua própria segurança, não é isso, Marcelo? Ou estou enganado? Veja bem, meu nobre, inclusive, eu sou pontual a afirmar que as polícias militares, elas devem ser combatidas no sentido institucional, elas devem acabar. O que a gente deve ter, a partir de então, são polícias comunitárias, polícias treinadas, civis comunitárias, para lidar com a questão que envolve o processo de urbanização, de sociabilidade, das violências que beiram várias questões. Eu acho que a polícia militar é um resquício violento de muito tempo atrás, e que com a ditadura civil-militar no Brasil, ela veio para ficar, infelizmente. E, na verdade, a polícia militar não é a melhor forma de combater violência. A melhor forma de combater a violência é uma polícia preparada aos moldes dos treinamentos, evidentemente, que tem a ver com a questão do preparo em utilizar as armas de fogo, utilizar a segurança, o aparato da segurança pública, mas, ao mesmo tempo, entender da sociedade, entender como tratar e lidar com os cidadãos. Porque a polícia é um aparato ultramente repressivo de Estado, monopolista da violência, e que, na verdade, conduz ainda mais, gera ainda mais violência à cidade, aos cidadãos. Então, a violência da polícia, ela é pior que a violência costumeira na cidade. Isso daí precisaria ser revisto, na verdade, de forma urgente, com um projeto necessário. Eu sei que os lobbies são muitos, o poder é demais, ainda mais do governo Bolsonaro. A gente vai ter que sentar na mesa uma hora e discutir o Brasil. O que a gente quer para o Brasil, porque o Brasil está desgovernado e o Brasil está indo para uma direção que é muito difícil retornar após você passar por certas fronteiras, e aí a gente vai estar uma dificuldade cada vez maior de recompor essa sociedade minimamente cidadã, minimamente civilizatória. Legal. Bacana. Deixa eu ler mais aqui algumas. Aqui é o Guilherme Schelping. Bem colocado, Marcelo. Esse desgoverno é um governo ultraliberal na economia, antidemocrático e autoritário na esfera política e conservador em relação aos costumes. Enquanto perdurar, vamos colher apenas prejuízos, retrocessos ainda maiores. Aqui o Agostinho Makevics, que também é pré-candidato a vereador em Pinhais pelo MDB. Boa noite, Chicão. Está muito bom e grande abraço.
Aí ele diz aqui ainda, excelente programa e ótima noite a todos. Grande abraço. Valeu, da mesma forma, muito obrigado por você estar conosco aí, nos acompanhando. E a gente pede aí, pessoal, se vocês puderem, por favor, né, compartilhem nossa live aí para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e as opiniões dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui também, que às vezes entra Henrique Matheus, está aí, Moacir Carvalho, professor Moacir Carvalho, advogado, eu vou entrar em contato contigo também para a gente fazer uma live aí, precisamos falar alguma coisa, ok? E quero ver mais aqui, quem mais? Que às vezes vem alguns nomes e fogem, e aparece, desaparece, né? Mas sobre a demissão do Locatelli, você veja só onde é que eu estou aqui, ó. Veja só, o Decotelli, né, o Carlos Alberto Decotelli, né, ele entregou a carta de demissão, Planalto prepara um novo nome, né? Então, o ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, entregou na tarde desta terça, dia 30, a carta de demissão do presidente Jair Bolsonaro. Obviamente que a imprensa já bateu bastante, já falou aí, né? Enfim, sobre, olha, o engano. Uns estão dizendo que ele mentiu sobre, eu tenho doutorado e mestrado na Argentina, lá em Rosário, foi lá, não tinha nada. A própria universidade disse que não, aqui não. Não, eu tenho na Alemanha, papai, constava no currículo Lattes. Constava no currículo Lattes dele, né? Do CNPq, né? E, enfim, o cara não era nada disso, não tinha nada disso, e a imprensa veio para cima, por isso que é bom uma imprensa livre e aberta. A imprensa livre e aberta, e responsável, com responsabilidade, evidentemente. Não é fazer igual o gabinete do ódio aí, que sai falando qualquer coisa aí, né? Mas o que você achou dessa não admissão e demissão do não admitido? Até hilário, né? O que você acha de tudo isso? E também das informações que ele deu, que era doutor, que era médico, não era nada disso. Bem, só acrescentando aquela questão das armas, só para finalizar rapidamente, a ideia mesmo era de legalizar as armas de grande calibre, né? Porque não era para proteger o cidadão, colocar as armas na cabeceira da mesa, do guarda-roupa, coisa assim. Era mesmo para legalizar as armas de grande calibre, de grande porte, porque são essas armas que vão fazer a segurança privada dos grupos milicianos e dos latifundiários por aí pelo Brasil. Essas armas de grande porte. Em relação à questão que envolve o ministro que não tomou posse, o que acontece é muito claro, Chicão. A gente que está na universidade até hoje, né? Você passa por várias etapas, vários cursos, graduação, especialização, mestrado, doutorado. A gente tem um compromisso, não apenas institucional e formal, mas tem que ter um compromisso minimamente ético, não por uma questão de moral ou coisa assim, por uma questão de compromisso, de princípios, de valores. Porque quando a pessoa coloca no seu currículo Lattes que ela tem o doutorado, a pessoa teria que ter a defesa da tese. E de todas as disciplinas, inclusive línguas estrangeiras, que são duas, uma no mestrado e outra no doutorado, tem que compor o seu histórico escolar. Quando a pessoa coloca no currículo Lattes que ela concluiu o doutorado, mas não concluiu porque fez as disciplinas, é lógico que ela mentiu. Isso eu posso te falar com a maior segurança de quem está na universidade até hoje. Quando a pessoa diz que trabalhou numa instituição, como a Fundação Getúlio Vargas, só que, na verdade, trabalhou em cursos paralelos, não estava na estrutura da Fundação Getúlio Vargas, e também não era um pesquisador da FGV, do Rio de Janeiro, também tem outro problema sério aí. Quando a pessoa fala que tem um pós-doc na Alemanha, e, na verdade, foi desmentida também, além mar, né, pelas instituições alemãs, então tá tudo errado.
Uma pessoa dessa não tem condições de assumir nenhum tipo de compromisso profissional e acadêmico. Deixa eu Não há fazer uma condições pergunta. para isso daí. Só quero fazer um parênteses aqui no meio de tudo isso. Veja só, depois, por favor, não atrapalhando o teu raciocínio, senão acaba esquecendo. Não, pode falar. Um ministro, para ser admitido, para o presidente passar a caneta, ele tem que passar pelo crivo da ABIN também. A ABIN, né? Agência Brasileira de Inteligência, não sei o quê, pá. Ele tem um monte de gente trabalhando na ABIN, ganhando um monte de dinheiro, e deixam passar um furo desse, não vão pesquisar, porque o ABIN virou um local de fofoqueiro só, entende? Espero que não. A ABIN não teria que ter também, além se tiver outro órgão que tenha que pesquisar, ou o próprio MEC fizesse isso, que tem um departamento para isso, ou que solicitasse para a ABIN, não, vamos pesquisar isso, não seria também necessário isso, Marcelo? Meu nobre, é o seguinte, existem vários caminhos institucionais burocráticos para você verificar se aquela documentação apresentada pela pessoa que pleiteia um cargo qualquer, ela está de acordo. Não precisa nem ter a BIM para isso daí. Os próprios órgãos institucionais do Ministério da Educação e Cultura e de outros superiores, outras instituições paralelas, superiores, poderiam verificar tranquilamente se aqueles documentos eles condizem realmente com a formação da pessoa, a apresentação que a pessoa fez em qualquer currículo, em qualquer plataforma, seja ele ou Lattes ou não. Agora, a BIM, foi uma boa tua colocação em relação à BIM, Agência Brasileira de Inteligência, porque isso é um resquício da ditadura civil-militar empresarial no Brasil. Essa é uma questão que serve, inclusive, para a guerra híbrida, nobre Chicão. Perfeito. A Agência Brasileira de Inteligência, ela está hoje como um aparelho funcional, institucional paralelo das questões que envolvem agências externas como a CIA, por exemplo. Então, essa agência trabalha em favor de uma força repressora de Estado que ataca os cidadãos e a sociedade, seja de dentro do país mesmo, ou na relação promíscua de fora para dentro, principalmente com o imperialismo estadunidense. Então, é muito grave a utilização de mecanismos como a BIM, como leis antiterrorismo, que a própria Dilma criou em 2013. Quer dizer, essas leis de legalização das armas, lei antiterrorista, lei anti-fake news, elas só combatem os cidadãos, elas não combatem os verdadeiros malefícios que compõem a sociedade e seus artifícios de poder, as suas artimanhas contrassociais. Então, é muito grave essa questão que envolve a BIM. Agora, a questão do ministro poderia ser verificada em qualquer instituição, em qualquer nível, mesmo no Planalto, poderia se averiguar se o cidadão que está alçando ao posto de ministro da Educação, uma pasta fundamental para o país, ele tem as condições mínimas desejáveis, mesmo que seja formal, não interessa. A gente sabe que não é a questão da formalidade em si, porque se ele não falasse nada, nobre Chicão, passaria batido, mesmo se ele tivesse graduação. Mas como ele colocou no currículo e todo mundo foi verificar o currículo Lattes dele, ficou muito feio para ele que ele foi facilmente desmentido. Aí não teve mais como voltar atrás. Aí ele arrumou o currículo, arrumou de novo, né? Então tentou de forma descontraída dar uma enganada, uma ludibriada nos jornalistas, e aí verificou-se rapidamente que ele era um mentiroso mesmo, um mentiroso contumaz, porque ele continuou mentindo apesar das várias desconfianças, das várias incursões realizadas sobre ele. Isso, então, digamos assim, foi uma admissão fake e uma demissão fake. 0-0, né? Deixa eu ver aqui mais alguma participação. Só um momentinho.
Henrique Mateus está aí também, pré-candidato aí a vereador de Pinhais também, está aí o Henrique Mateus, legal, bacana, obrigado pela presença. Então, e mais uma aqui, ó, disse que eu estava vendo, deixa eu ver aqui, ó, o Bolsonaro, isso aqui saiu no 247, né, que saiu na coluna do Lauro Jardim do Globo. Bolsonaro avisa que MEC não irá para o Centrão. Meu Deus, será que já estão se debatendo com o Centrão? Ó? Diz aqui, ó, com a saída do ministro Carlos Alberto Decotelli, os nomes de Ilona e Sérgio Santana ligados aos olavistas e de Gilberto Gonçalves Garcia ligado a empresários da educação, olha só, educação privada, circulam como cotados para o cargo. Diz aqui, né, que com a saída do ministro, ela é atual secretária da Educação Básica do MEC, é mestre pela PUC do Rio, doutora pela Faculdade de Espírito de São Paulo, da USP, aliás, perdão, em política educacional e fez parte da gestão do ex-ministro Abraham Weintraub. Então, está lá, ele foi, mas deixou um rabinho. Outro nome possível para a pasta é Sérgio Santana, ex-assessor de Weintraub. Fica tudo no mesmo... Só falta fazer rachadinha aí futuramente, hein? Então, o que você acha? Será que o Bolsonaro não vai dar mesmo essa pasta para o Centrão? Eu acho meio difícil, a não ser que o lado ideológico, o lado olavista, esteja pressionando para que ele não dê para o Centrão, né? Olha, meu nobre, tudo pode acontecer, na verdade, porque existem várias possibilidades aí. Existe o Centrão, existem os olavistas, existem os militares. Mas, na verdade, esses conflitos são mais conflitos por interesse e poder. Né? Porque, na verdade, para a gente, pouco importa quem seja, porque não muda absolutamente em nada o conteúdo programático do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que não tem nenhum compromisso com a educação do país, já está mais do que claro sobre isso. Porque desde o início da gestão do Vélez, passando pelo Weintraub, nada aconteceu, ao contrário. Aconteceu sim, mas no sentido oposto. Quer dizer, foram desconstruídas políticas públicas e educacionais que, na verdade, são basilares para o país. Só de recursos orçamentários foram retirados uma série de questões relacionadas à bolsa de estudos, a despesas mínimas da universidade ou das universidades brasileiras federais. Então, na verdade, tem uma política de desconstrução da educação brasileira já desde o início do governo Bolsonaro, 1 ano e meio atrás. Então, na verdade, para a gente não muda nada se virar um olavista, um sujeito mais voltado aos militares, ou até mesmo do Centrão. Porque nessa disputa entre eles, nessa conciliação de poderes e de relações, eu acho que, na verdade, quem perde muito é o povo brasileiro. Porque nada vai acontecer de positivo. E os próximos ministros que virão, por melhor que seja o seu currículo, porque não é uma questão de currículo, as pessoas que têm que atentar para isso, analisar o nosso ponto de vista, é perceber o seguinte, que não se trata de uma questão institucional, formal, de capacitação curricular. Se trata de uma agenda, de uma proposta neoliberal educacional que busca privatizar a educação brasileira, que busca negociar a educação brasileira com grupos, inclusive, estrangeiros, inclusive de educação à distância, ainda mais nos tempos de pandemia. Então, está ocorrendo um desmanche da educação brasileira, a toque de caixa, causado por esses ministros de plantão e ocasião, independente do seu currículo. Se viesse qualquer outro melhor curriculado, digamos assim, não mudaria absolutamente nada a essência da coisa. Permaneceria a mesma. Então, os nobres amigos que nos assistem no seu grande programa, Chicão Somavila, que gostam de debater os grandes problemas da nação brasileira, como a educação, podem perceber que o que a gente está fazendo aqui é uma análise do conteúdo, do significado real, e não apenas formal institucional da educação. Porque pouco importa se o sujeito tem diploma ou não tem diploma, se é formado em universidade A ou B, porque para a gente o que importa são as políticas públicas e o que esse governo realmente quer com a educação.
Essa é a questão principal. E eu acho que vai ocorrer uma disputa entre eles para verificar o que é possível fazer e para colocar a toque de caixa um que seja adequado às necessidades, às demandas de momento. Somente Legal. isso. Legal, legal. Deixa eu ver aqui quem mais, se apareceu mais alguém aqui. O Fernando Valois está aqui conosco também. Um grande abraço aí para o Fernando Valois, que tivemos um bate-papo ontem, uma parceria que estamos fazendo aí também. Legal. Marcelo Marcelino, hoje teve um encontro aí de secretários, etc. e tal, para falar sobre o lockdown, aí junto com o governador do Paraná, enfim, ele convocou, né? E eu peguei aqui uma matéria aqui do Bem Paraná. Em dia com recorde de casos de óbitos, governo do Paraná suspende serviços não essenciais em 7 regionais, né? Então, é o seguinte, foram tratadas ali várias situações, né? Que o Paraná teve nesta terça-feira 30 novos casos de óbitos pela Covid-19. Foram 1.536 casos novos confirmados, isso sem contar os casos subnotificados, né? E 36 mortes pela doença. O total agora é de 22.623 casos, pessoas, né, no Paraná, desde o início da pandemia, e 636 pessoas mortas, né, por causa do avanço e tal, do coronavírus, né? Então, ele fala bastante coisa aqui, a principal medida é a suspensão das atividades, segundo o decreto haverá avaliações periódicas da continuidade das medidas, desde depois do início da vigência, levando, diz a matéria, em considerações a evolução dos casos, etc, 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 né? Daí que diz, a regra se aplica também aos shopping centers, etc, etc, etc. Daí, o funcionamento, daí ele fala aquilo, os casos que vem buffet, etc. Aqui, ó. O funcionamento do sistema buffet nas empresas deverá ser revisto ou suspenso para evitar a circulação do vírus, né? O funcionamento dos mercados e supermercados ficará restrito de segunda-feira das 7 às 21. Meu Deus, das 7 às 21, então que lockdown é esse? Restrito, o que vai restringir mercados de segunda a sábado, né? Fica restrito, não abre no sábado e domingo. Eu não estou dizendo que tem que fechar mercado, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, que isso é serviço essencial. Mas, pô, então deixa no domingo também, no sábado, né? De segunda a sábado, das 7, deixa no domingo também. Mas tudo bem. O fluxo será limitado a 30% da capacidade total, devendo ser controlado com a distribuição de senhas, etc, etc. Mas eu digo aqui, primeira observação, pô, como é que o mercado lá que cabe, vamos supor, 300 pessoas dentro, ele deixa eu entrar lá, 300 é pouco, tem mercados grandão aí, mercados grandes, que cabem 1.000 pessoas, né? Então, vamos pôr que cabe 1.000 pessoas, então vamos pôr 300 pessoas lá dentro. Olha, o supermercado, você sabe que tem as gôndolas, né, as gôndolas espalhadas, e não tem como o cidadão, a família, né, marido e mulher, vou dizer aqui, criança é proibida em casa, abaixo de 12 anos, vão lá fazer compra. Se um está vendo um pacote de biscoito aqui do lado, outro está vendo um pacote de farinha do outro aqui, eles não têm 2 metros de distância. Que regra é essa? Não tem condições, entende? Então, teria que ser até menos, 10% da capacidade, né? E daí ele diz aqui, ó, é a vez de a população colaborar. O governador Carlos Massa Ratinho, a Júnior, anunciou as medidas nesta terça-feira. Acompanhado de secretário de Estado, e alertou que, além do aumento do número de casos e mortes nos últimos dias, o Paraná, assim como o Brasil e o mundo, enfrenta 2 problemas sérios que também precisam de tempo para serem sanados. A falta de medicamentos para o tratamento de Covid, principalmente os anestéticos e a falta de médicos e tal. Aí ele diz aqui, ó, abre aspas, desde o início de março, nós vínhamos fazendo da
fazendo da previsão que o momento mais duro no Paraná seria a chegada do inverno. E com o alto volume de pessoas nas ruas, o vírus ganhou um espaço ainda maior. O Paraná ainda está com a situação sob controle, etc, etc. Aí pede aqui que a taxa de isolamento ideal é de 55%. Mas, olha, eu faço para não ler tudo, é muito grande aqui, isso é muito grande. Aí fala em fiscalização e vai multar quem achar na rua, multa a pessoa jurídica também, etc. Então, mas como é isso que eu faço a pergunta, como é que vai fazer o isolamento, como que vai proibir as pessoas de circular nas ruas se elas têm que trabalhar? Eu faço uma pergunta aqui em cima disso, e, né, pode contextualizar, evidentemente, aí, né, que é o que diz o nosso título: a liberação imediata do auxílio emergencial seria mais eficaz que o abre, fecha e abre. Porque os trabalhadores teriam condições de ficar em casa e cumprir o isolamento social. Ou um número maior de trabalhadores poderia, né? Eu penso assim, não seria a hora do governador, deputados estaduais, federais, vereadores? No Paraná nós temos 30 deputados federais e tem aí 54, parece, estaduais. Vereadores têm uma carrada. Devem exigir, né, deveriam, né, exigir de forma veemente, mas de forma peremptória mesmo, que o governo federal libere o auxílio emergencial para as médias, pequenas e microempresas e também para os trabalhadores informais, os trabalhadores precarizados. Adianta fazer lockdown aí sem as pessoas, e as pessoas não ter condições de ficar em casa porque tem que trabalhar para poder comer, para pagar luz, água, telefone, roupa, remédio, alimentação. Como é que você vê isso, Marcelino? Bem, meu nobre, eu quero começar essa nossa conversa dizendo o seguinte: na quinta-feira eu assisti grande parte da live que você fez com os candidatos a vereador na prefeitura, né? Primeiro que eu fiquei bastante abismado com o baixo número de vereadores que responderam ao chamado, porque, na verdade, deveriam ter sido muito mais para essa roda de conversas tão essencial, né? Num canal importante de interlocução, né? Poucas pessoas responderam a contento, e aqueles que participaram do programa, que foram poucos, se a gente perceber pela conversa que vocês mantiveram, que realmente está muito pobre de conteúdo e de diagnóstico da crise. Porque se esses são os nossos representantes, com algumas exceções, porque ainda bem que elas existem candidatos a vereador, pré-candidatos, ou já vereadores, que realmente estão comprometidos com a população e têm uma agenda realmente social. Agora, a maioria realmente uma pobreza intelectual, uma pobreza de conteúdo, diagnóstico da crise, de propostas a fazer, muito baixo o nível do debate, precisaria melhorar muito mais. E eu quero parabenizar você, Chicão, por essa chamada imprescindível com a sociedade civil, seja ela organizada ou não, para compreender melhor essa dinâmica do que pensam os nossos vereadores, o que eles têm de propostas para o povo, ainda mais um momento de crise social, crise econômica, crise sanitária que a gente vive no Brasil e no mundo. Eu acho que se os vereadores não têm muito a dizer sobre isso, imagine sobre as outras pautas, então, o que eles iriam propor se essa emergencial eles mal conseguem interpretar, diagnosticar a contento uma situação como essa. Imagine uma situação que envolva um debate mais complexo ainda na sociedade civil. Então, isso já chama atenção bastante. E segundo, é aquilo que a gente já vem discutindo desde que a gente começou a conversar durante esse ano aí, né? A pandemia mostra a incapacidade dos governantes, sejam eles prefeitos, governadores, presidência da República,
vereadores, parlamentares e lidar com a crise. Porque a crise não envolve apenas os recursos econômicos para a população, envolve também os recursos econômicos para as empresas se manterem, isenção de impostos, recebimento de recursos para capital de giro, financiamento, investimentos, políticas discutidas com a crise para tentar administrar junto com o poder público a crise, o fechamento em horários alternativos, a abertura, como é que você vai fazer esse trâmite, até que horas vai, que dias da semana, intercalado ou não, como é que é o transporte coletivo, nada disso, absolutamente nada, Chicão Somavila e caros nobres candidatos a vereador que estão nos escutando e pessoas afins, nada disso foi discutido e não está sendo. Agora, como lidar com uma situação como essa? Ela chega a ser até irônica, nobre Chico, no meio da tragédia. Um comunicado como esse chega até ser vergonhoso das autoridades, que se dizem autoridades, colocar uma coisa chamada lockdown nessas proporções minúsculas, que não resolve absolutamente nada, que é uma grande farsa. É só para dizer que está fazendo alguma coisa, como os governadores dos outros estados estão fazendo, uma grande mentira. A pandemia só alastra, ela só cresce, não tem testes para o coronavírus, não tem políticas públicas de transporte coletivo, não tem políticas públicas que atendam o cidadão em chamadas por telefone, chamadas via a distância com médicos que poderiam tratar dos problemas, do diagnóstico dos pacientes. Quer dizer, não se criou nada desde o começo do ano. Fazem mais de 3 meses e meio, quase 4, que a pandemia chega com força no Brasil, vem chegando com força, ela vem se alastrando ao longo dos meses, e nenhuma política, nobre Chicão. Como esperar que um comunicado como esses, que chega até a ser espúrio, no sentido de maltratar o cidadão, no sentido de ser até um descompromisso, uma irresponsabilidade com um comunicado como esse, dizendo que é lockdown. Isso, para mim, tanto da prefeitura, tanto do estado do Paraná, quanto do estado do Paraná, aliás, é assim uma falta de compromisso e responsabilidade com o cidadão de Curitiba e do Paraná. Fora o caso brasileiro, claro, que chega até a ser absurdo. E veja só, os 3 países que mais têm problemas com o coronavírus no mundo hoje são Índia, Estados Unidos da América e Brasil. Os 3 de ultradireita e negacionistas. E, na verdade, não são apenas os presidentes desses países que são negacionistas, não. São seus governadores, seus prefeitos, seus parlamentares, que quando não são negacionistas, são pessoas que não têm compromisso algum com a sociedade e com o povo brasileiro. E na hora de pedir o voto este final de ano, nas eleições, com certeza estarão lá, firmes e fortes, para tentar, a todo custo, fazer com que a população se mova para elegê-los como representantes das câmaras municipais e por cidades daí afora. Beleza, muito legal. Deixa eu ler aqui. Guilherme Champin, essa é a BIM, é um resquício militar, não merece qualquer respeito e se curva aos interesses do presidente do ZEUA, que ele é tanto baba-ovo. Aí o Fernando falou, boa noite, Chicão, parabéns pela live com o Marcelo. Aí o Guilherme Champin fala aqui, meu nome é Chicão, sempre preciso do seu posicionamento em relação ao isolamento social, sempre nos trazendo uma mensagem para seguirmos as medidas de distanciamento e só sair se for necessário, né? Aí vai boa observação do Marcelo em relação às lives dos nossos vereadores. Meus parabéns, Marcelo, pela crítica feita, diz ele aqui. Então, Marcelo, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? Já estamos aí com 49 minutos, passamos um pouco, e eu deixo aí para você dar um tempinho, para você dar um tchauzinho, se despedir da galera, né? E já agradecendo essa parceria que continuamos fazendo aí. Bem, muito obrigado mais uma vez aos nobres candidatos a vereador, a prefeito de Pinhais, que nos escutam, que nos assistem,
ao querido Chicão Somavila, que está se mostrando, principalmente esse ano de 2020, ironicamente na pandemia que nos assola, um jornalista de primeiríssima mão, de primeiríssima qualidade, que com simplicidade, objetividade e com conteúdo traz justamente o que nós precisamos mais discutir na sociedade. Questões relacionadas aos principais temas que envolvem a política, a economia, a educação e a nossa sociedade, que tanto nos move em sentido de progredirmos para sairmos da crise que nos encontramos e procurarmos uma saída para o Brasil que tanto hoje nos preocupa. Muito obrigado, nobre Chico, um abraço a todos que nos assistem e até o próximo encontro. Legal, eu deixo um abraço para você e a todos aqueles que nos acompanharam. Lembrando que amanhã eu vou entrevistar o Nelton Friedrich, ambientalista, político, e nós vamos falar sobre os fundos internacionais, né, estrangeiros, que cobram do Brasil melhorias e políticas públicas ambientais. E vamos falar também sobre a política nacional. Um grande abraço a todos e até amanhã, quarta-feira. Um grande abraço, meu amigo professor Marcelo Marcelino, sempre preciso em suas análises. Um grande abraço. Um abraço a todos, obrigado.